se der tempo. Posso colocar uma placa de Petri aqui e uma placa de Petri aqui. Controlei tudo, é a mesma cepa, é a mesma, assim, tudo inimaginavelmente tudo. Eu posso ter, não, em um experimento, só um de um lado e um do outro. Um para cada tratamento. Só que a gente nunca vai conseguir ter certeza de que a gente controlou tudo. A gente tem 2 placas de Petri aqui trabalhando com bactéria. Assim, a gente está controlando tudo, o ar-condicionado é controlado, Tem alguma coisa que está diferente entre um e outro. Ou pode dar um erro inacreditável. A gente, na ciência, a gente lida muito com probabilidade. E a gente muitas vezes se esquece de que coisas improváveis acontecem. Sacou? É muito improvável. Tem uns livros que o cara fala assim, é muito improvável que minha mãe vai morrer hoje à noite. Mas, essa noite, milhares de mães vão morrer no mundo. Sabe? É tipo, esse tipo de coisa. Coisas improváveis acontecem. Então, você não tem certeza que você está controlando tudo, mesmo no experimento. Então, você faz um monte de réplica, porque se der uma besteira em uma, você dissolve o efeito dessa besteira. Sacou? Porque se acontecer uma besteira, uma coisa por acaso em um das placas de Petri, pô, se foi por acaso, não deve acontecer em todas desse lado do tratamento e não no outro lado do tratamento. Beleza. Mas vocês sabem a importância de ter réplica, tanto para amostragem quanto para experimentos. Massa. E aí você tem isso que a gente chama de pseudo-réplica, que é um terror. A literatura está toda permeada, furada de pseudo-réplica. Tá, eu vou explicar mais ou menos o que é pseudo-réplica. Vamos lá, eu estou tentando mostrar a altura dos paulistanos. E isso aqui é a região metropolitana de São Paulo. E aí, eu delineio o meu trabalho assim. Eu tenho 1.200 pessoas, 12 pessoas para cada um desses pontos, ou 100 pessoas para cada um desses pontos. Quantas unidades amostrais eu vou ter no meu gráfico? Mais uma vez. Eu tenho 1.200 pessoas. Eu estou mostrando a pergunta. Desculpa. Qual a altura média dos paulistanos? Tá, beleza. Fui lá e amostrei 1.200 paulistanos, nesses pontos aqui. Cada um desses pontos tem 100 pessoas. Eu fui lá e mostrei 100 pessoas. Ao longo de toda a região metropolitana de São Paulo. Beleza? Tá. Aí eu vou colocar isso aqui num gráfico, aquele gráfico lá bonito, ou naquele meu histograma, certo? Aquele cheio de pontinho assim. Tá, beleza. Ou vou colocar num gráfico só, que vai ser alguma coisa mais ou menos assim, só para eu poder ver a média direitinho. Eu não estou comparando duas coisas, só estou querendo saber qual é a média. Aí eu vou ter pontos aqui nesse gráfico. E aí vou ter mais ou menos uma altura média aqui nesses pontos, certo? Deixa eu fazer um X. Tá. Quantos pontos eu devo ter nesse gráfico, com essa amostragem? 12. 12 pontos, beleza. Por que eu vou ter 12 pontos nesse gráfico? Se eu tenho 1.200 alturas. Tá, beleza. O nome disso aqui é uma amostragem com 100 pessoas. Por que eu não posso pegar essas 100 pessoas aqui e colocar 100 pontos nesse gráfico? Porque elas foram do mesmo lugar. Massa, elas foram do mesmo lugar. E o que isso quer dizer para as minhas alturas? Que essas alturas vão ser desses lugares, não necessariamente da mesma altura. Se você pegasse Elas vão ter categorias. separadamente, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. Então acho que aí tentaria a falsa réplica. Massa, beleza. Isso aqui, se eu colocar 1.200 pessoas no meu gráfico, eu vou ter um monte de pseudo-réplica. Porque as 100 pessoas que estão aqui, elas são mais correlacionadas entre si do que com essas pessoas aqui, independentemente. Sei lá, espacialmente mesmo. Pode ser, a gente às vezes tem um motivo espacial para acreditar que essas pessoas sejam todas mais altas em geral, porque elas são daqui do que essa. Por exemplo, isso aqui é uma cidade que foi colonizada por holandeses, sacou? Isso aqui é uma cidade que foi colonizada por italianos, sei lá. Então essas pessoas aqui são todas correlacionadas entre si. Então essas amostras aqui não são independentes. Então, em vez de ter 100 unidades amostrais aqui, eu tenho, na verdade, uma. Entendeu? Isso é o que a gente chama de pseudo-réplica espacial. É a mais comum delas. Assim, é mais fácil de identificar também, por causa disso. Tá, beleza. Vamos lá. Qual é o mês de coleta que eu vou mandar a galera fazer isso? Eu estou dividindo num grupo de pessoas e aí eu falo assim, e aí, vamos escolher um mês pra gente fazer isso. Qual mês vocês sugerem? Alguém? Novembro. Novembro. Beleza, novembro.
Massa. Tá beleza a mostrar em novembro? Acho que tá, deve estar mais ou menos todo mundo lá. Mas em novembro tá começando a temporada de festa, né? Você tá começando a se preparar para sair. Isso aqui é a região metropolitana de São Paulo. Boa parte das pessoas que moram aqui não são daqui, não são de família daqui. E nos períodos de festa, elas estão saindo da cidade. Sacou? E aí quando você amostra isso aqui, tem muito menos pessoas que moram nessa região do que teria, porque eu amostrei num ponto muito específico do tempo. Então todas essas pessoas nesse tempo são correlatas entre si. São pessoas que não têm... Eu não estou falando mais dos paulistanos, em geral, que moram nessa região metropolitana, mas eu estou falando dos paulistanos que são de origem paulista. Sacou? Ou seja, eu só tenho uma réplica no tempo disso aqui. Eu não sei falar sobre tudo. Eu alterei minha pergunta. Sacou? Eu estou respondendo para uma outra pergunta. Esse é um dos problemas principais com a pseudo-réplica. Você deixa de estar respondendo coisas importantes para a sua pergunta para estar respondendo para uma outra pergunta que às vezes não te interessa. Eu quero saber de todos os paulistanos, os que têm família aqui e os que não têm. E isso é o que a gente chama de pseudo-réplica temporal. Isso é um terror. Isso é mais difícil de identificar um pouco. E aí, qual seria um tempo bom? Se a gente tem uma ciclicidade no ano, e eu acredito, claro que a gente tem motivos, se a gente for olhar na escala de tempo inteira né, sempre muda, né? Mas o importante é você observar a ciclicidade. Eu tenho todo o final do ano, novembro, dezembro e janeiro, tem gente saindo desse lugar. Se eu mostrar só nessas épocas, eu vou pegar uma população muito específica daqui. Eu acho que para uma cidade como São Paulo, um ciclo de um ano, ao mostrar ao longo do ano todo, você está fazendo uma boa amostragem representativa. Bacana, você não está pegando só... Oi. Vamos supor que o meu trabalho ele seja só numa única unidade. Então, por questão de estar sozinho, tempo, essas coisas, eu só posso ter uma unidade. E aí eu queria saber se é o meu trabalho. Então, só num local, lá numa área de mata, e aí eu coloco 10 armadilhas mensais. E as armadilhas elas são sempre dispostas nos mesmos transectos. E cada transecto é distante um do outro de 200 metros. Então, eu queria saber se tipo, esse esquema que a gente articulou, se entraria no caso de uma pseudo-réplica, se eu considerasse tipo, os transectos como independentes, ou não, se eu considerasse tudo como uma mesma coisa tal, e eu fizesse essa amostragem por 2 anos. Tá. No caso, o objetivo. Vamos lá. Qual é essa pergunta? Desculpa, rapidinho, antes de você responder isso. Pseudo-réplica tem a ver com sua pergunta. Sempre, sempre. Sempre que você for pensar se tem réplicas, você tem que estar pensando na sua pergunta. Aqui, por exemplo, eu poderia estar, sim, interessado só nos paulistanos que têm origem paulista e têm família aqui. Não tem problema nenhum, então, a mostrar em dezembro. Talvez seja até melhor, porque eu tiro as pessoas que não são daqui. Ou que viajam na Paulista. Mas não é essa a minha pergunta. Então, assim, você tem... É um fragmento que você falou? No caso, o objetivo é levantamento mesmo. Levantamento da fauna. Beleza. Você está querendo, então, obter informações descritivas sobre aquela fauna. Você está querendo fazer uma amostragem, tecnicamente. Então, assim, tem que ser representativa. A sua descrição é uma descrição do que acontece nesse fragmento? Sim. Sim. Então, se você... ao longo desse transecto, eu, por exemplo, tenho alguns problemas com o transecto. Porque transecto é uma linha, né, reta. Se eu tenho, por exemplo... um rio aqui, que passa aqui, e eu faço um transecto nesse sentido, eu estou mostrando só coisas que estão ao longo do rio. Se eu estou pegando nesse sentido, eu estou mostrando um gradiente que não tem a ver simplesmente com o gradiente da minha que eu estou querendo de interesse, mas tem a ver com o gradiente de rio também. Assim, claro que esses transectos, se forem bem feitos, bem analisados, bacana. Mas assim, se é um fragmento e o seu fragmento é assim, e você tem um transecto mais ou menos aqui no meio, eu diria que está sendo representativo, só que você não tem problema de pseudo-réplica aqui. E não vai ter, se as suas unidades amostrais são as suas armadilhas, e você acha que as suas armadilhas estão representando bem o que tem naquele fragmento, beleza, tá boa. Mas assim, você tem que olhar isso bastante. Veja se está sendo representativo, né, do fragmento. Se você está mostrando, por exemplo, só ao longo de um transecto, que é... e aí você coloca as suas armadilhas
sempre perto sei lá, uma árvore frutífera lá que o bicho tem, você às vezes está fazendo levantamento do número de espécies que comem aquela planta, sacou? Porque elas vão estar ali e de repente elas expulsam as outras que nem estão aí muito chegando para aquela planta, sacou? Se você faz essa amostragem ao longo de um transecto, se você tem um fragmento que é assim e você faz assim, um transecto nesse meio desse fragmento, é muito mais provável de você estar... É rato que você falou? Não, é insetos. Ah, insetos, tá. Beleza. Se tem qualquer coisa aqui perto disso, por exemplo, um curso d'água, tem insetos que estão mais ali do que tem insetos que estão aqui. Você está mostrando... Insetos são muitos, então, assim, não dá para falar sobre biologia geral de insetos, mas, assim, talvez você tenha insetos que estão inclusos aqui, que sejam mais insetos de borda, e você vai ter muito menos dele, porque você só está pegando ele aqui e aqui. Sacou? Aí, no caso, a minha pergunta seria... a minha réplica, ela seria tipo os dados mensais coletados ao longo de 2 anos, isso seriam as minhas réplicas, ou os bichos coletados em cada armadilha, assim. Visto que é muito próximo a uma armadilha da outra. Seu trabalho tem a ver com tempo? Sim, há 2 anos. Não, mas eu tô falando assim, o que você quer descrever no final, tem a ver com a sua pergunta tem a ver com tempo? Assim, você tem... É difícil falar isso porque você está fazendo um trabalho descritivo. E aí o delineamento científico, ele não se aplica muito pro trabalho científico em todos os aspectos. Entendeu? Porque o que você está indo atrás não é responder uma pergunta. É sim de fazer uma amostragem representativa. Só. Sacou? Você não está querendo responder uma pergunta com essa amostragem. É um tipo de trabalho descritivo. Então, assim, tudo que você tem que se preocupar é... Assim, você não precisa... Bom, você precisa de gráficos descritivos, por exemplo, como esse aqui. Isso aqui seria um trabalho descritivo, né? As suas unidades amostrais, se não tem a ver com tempo, você vai buscar um jeito de falar assim, ó, tirar uma média para aquelas armadilhas. Por exemplo, eu tenho uma armadilha no ponto tal, ao longo do meu transecto. Ao longo sei lá, a cada 6 meses eu vou lá e coleto essa armadilha e coleto lá. Você vai transformar sua descrição. Você não está interessado em descrever no tempo, mas sim o espaço. Você vai transformar todas aquelas unidades num valor só. Sacou? Se você está interessado em descrever no tempo, vale a pena você fazer uma série temporal. E aí você tem aqui tempo aqui embaixo. E aí você tem... aqui é tempo, né? E aí você tem aqui, sei lá, números de espécie... Diversidade de espécie, eu não sei como se você coloca, qual é o seu variável operacional na armadilha. O que você vai coletar na armadilha? Borboletas. Tá, mas diversidade? Riqueza de borboleta? Riqueza, tá. Aí você tem aqui riqueza de borboleta, no tempo, né? Aí você tem... Aí você tem aqui riqueza, sei lá, eu tenho tive uma nesse ano, aí eu tirei a armadilha, tal, coloquei 2 nesse ano... Aí tem 3 nesse ano, depois desceu para 2 nesse ano. Tem uma diferença entre você fazer série temporal assim, que é independente, você tem que falar isso, ou acumulativa. Aqui eu tenho uma, aqui em vez de ter 2 eu teria 3, porque a soma de 1 mais 2 foram todas as espécies que foram coletadas ali. Entendeu? Mais ou menos o que você tem que ter mais ou menos na mente. Decida se tempo é uma coisa relevante para você expressar na sua descrição. Se não for, transforma essas variáveis em... todas as variáveis de um ponto só em uma unidade métrica para você representar no gráfico. Oi. Agora, uma dúvida. Quando você trabalha com transecto, esses transectos são escolhidos aleatoriamente no ambiente ou você corta o que vai ser mais importante para o seu bicho? Como assim? Por exemplo, ele está fazendo um levantamento. Aí ele tem uma área que vai ser a área que ele vai trabalhar. Ele não vai mostrar a área inteira, só o transecto. Na hora que ele vai escolher o transecto para trabalhar, ele vai escolher mesmo os locais que ele quer que passe esse transecto, ou vai ser algo aleatório. Se tem mais de um transecto num fragmento e o seu objetivo é o fragmento, o ideal é, assim, os transectos eles não necessariamente têm um erro, mas assim, eu tô querendo, é aquilo que eu desenhei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, porque eu tô meio na frente de vocês, mas enfim. Eu tenho aqui o meu fragmento, certo? Se eu tenho um transecto aqui no meio, eu vou falar, esse transecto não é representativo do fragmento, se for um levantamento de espécie. Se você tem, por exemplo, vários transectos que vêm daqui, até aqui, até aqui, até aqui, sei lá, ou de qualquer outra forma aleatória nesse fragmento, tal.
Se o seu objetivo é fazer levantamento pro fragmento, não faz sentido você pegar um transecto só. Você vai ter que pegar todos. Se o seu objetivo é levantar nesse transecto só, a sua pergunta é sobre o que está em volta do transecto, não é sobre o fragmento. Mas a minha dúvida é aleatória, então. A escolha desses transectos em volta são aleatórios. Você está querendo fazer uma amostragem em um fragmento, e aí você quer selecionar esse fragmento, você quer selecionar a metodologia que você vai usar transectos nesse fragmento, certo? Sim, você pode fazer um transecto aleatório, a posição dos transectos. Ou você pode sistematicamente colocar transectos. Isso aqui é sistemático, né? Eu estou colocando transectos que vão da borda até o interior do fragmento e eu estou ao longo de todo o fragmento, sacou? Eu tenho uma certa expectativa espacial de que isso aqui seja representativo, se as espécies não forem agregadas. Se elas estiverem todas agregadas aqui no meio por um motivo, como a gente tem algumas expectativas quando o fragmento é redondinho assim, porque aqui tem muito menos efeito de borda do que o negócio, essa amostragem que eu desenhei aqui não é tão representativa. Certo? Depende do que você está estudando. Por exemplo, se você está estudando um animal que fica mais perto do rio, por exemplo, você vai estudar ele lá no meio do lugar do rio e passa rio perto. Então não tem como você jogar um transecto aleatório nesse meio do campo e sendo que você sabe que não vai complicar nada ali. Às vezes você tem um curso d'água aqui, ó. Você tem um curso d'água e às vezes o que você está querendo analisar é um efeito que existe ao longo de um curso d'água, sacou? Tudo bem, coloca um transecto aqui. É representativo do que você está querendo analisar, sacou? É porque eu fiquei preocupado com essa pseudo-repetição. Assim. Pseudo-repetição, pois é. Pseudo-repetição é uma coisa que... Eu com réplica e foi assim, meio escolhido, porque a gente passou nos locais que a gente já tinha visto que tinha aglomerados, entendeu? Os bichos, eles preferiam aqueles locais. Aí agora eu fiquei pensando se não foi uma pseudo-repetição, porque não foi algo aleatório. Existe, por exemplo, vários tipos de pseudo-repetição, mesmo espacial. Assim, vamos lá, eu quero analisar as formigas e eu quero saber o efeito de formigas aqui na parte baixa e no topo de um morro, por exemplo. O efeito da altitude na diversidade de formiga. Aí eu chego aqui na altura e eu tenho, tipo, 2 formigueiros. Formiga é um exemplo que pode confundir, mas enfim, vamos tratar assim. Vamos considerar que cada formiga é um indivíduo mesmo, independente. Aí eu tenho 2 formigueiros. Aí eu chego ali e chego assim e falo, ó, tem 2 formigueiros aqui, vou coletar assim 5 formigas desse, 5 formigas do outro. Aí eu chego lá embaixo, tem um monte de formigueiro. Aí eu coleto uma formiga de cada formigueiro, sacou? Beleza. Aqui, eu tenho 2 réplicas, eu não tenho 10, sacou? Aqui, eu posso ter 10 réplicas independentes, porque cada formiga vem de um formigueiro diferente, tarará, tarará. Não, você tem um clássico problema de pseudo-réplica, né? Tem métodos estatísticos para você coletar amostragens de tamanhos diferentes. Mas assim, o problema aqui não é você fazer isso e assumir que são 2 réplicas. É você fazer isso e achar que está coletando 10 formigas, 10 réplicas independentes. Elas não são independentes. Isso é pseudo-replicação espacial. Para caso de formiga, tem uma outra implicação de pseudo-replicação, eu vou falar disso depois. Mas vamos lá. Tá, beleza. Como vai ser feita a escolha das pessoas? Eu vou chegar lá e aí eu vou abordar a primeira pessoa que eu conheço? Ou eu vou abordar as pessoas que são mais fáceis e mais acessíveis a mim? Existe um nível de aleatoriedade. Por exemplo, se for eu aqui em São Paulo, as pessoas que são mais acessíveis a mim até que tem uma representatividade mais ou menos boa. Sacou? Mas se for uma pessoa que, por exemplo, nasceu em São Paulo e a família dela é toda daqui, as pessoas mais representativas, as pessoas mais acessíveis para ela medir, as 100 pessoas que ela vai medir, são todas da família dela, sacou? Porque são as pessoas mais acessíveis. E ela é descendente de holandês. Sacou? Ela vai medir só pessoas altas. Então, assim, parece que a gente está medindo em cada um desses pontos. Aí eu mando uma pessoa aqui pro interior na cidade de holandeses, onde todo mundo é família dela. E aí eu falo assim, tipo, não, eu vou coletar as primeiras pessoas mais acessíveis que eu acho, e você vai coletar as primeiras pessoas mais acessíveis. Aí ela só mostra pessoas da família dela. A diferença que existe daqui para cá não é uma diferença de altura, de representatividade. Você tem uma replicação filogenética aqui. Todo mundo que é alto é aparentado. Sacou? Você não sabe se o efeito é de fato de uma distribuição aqui nessa área em São Paulo, ou se é simplesmente a família da pessoa, entendeu? Deixa eu dar um exemplo mais claro em biologia. Porque eu fico falando dessas coisas assim, a gente fala, pô, mas a gente nem trabalha com isso. Então, mas assim, pense que eu estou querendo analisar uma característica morfológica de ratos de deserto
e de ratos de floresta. Existe mesmo diferença. Por exemplo, ratos de deserto, eles têm um rabo super longo e com um tufinho na ponta. Isso é bem característico, porque eles não têm onde se esconder. Então o que eles fazem é usar inércia para poder se escapar de predador. O predador corre mais que ele, que tem uma pata enorme, né? Então o predador vai assim, aí ele pula no ar, chicoteia o rabo, vira de direção. Quando o predador pula em cima dele, ele já está mudando de direção. Isso é muito frequente em ratos de deserto. Mas isso só se descobriu recentemente para ratos independentes. Mas antes o que não se esperava isso, ó. Porque os ratos de deserto colonizaram. É mais fácil você esperar que poucos ratos colonizaram e se especiaram ali no deserto, e alguns ratos colonizaram a floresta e se especiaram em floresta. Então as diferenças que tem esses dois grupos. Aí eu fui lá e coletei espécie tal, espécie tal, espécie tal, espécie tal. Todo mundo tem um rabo longo e com um tufinho na ponta. Espécie de floresta, espécie tal, espécie tal, espécie tal, espécie tal. Todo mundo tem sei lá, o rabo curto. Aí você fala assim, ué, mas então existe uma diferença morfológica essencial entre ratos de floresta e ratos de deserto. Só que você não sabe se dizer se de fato é porque está na floresta, por quê? Porque todo mundo que é do deserto é parente. Só que todo mundo que está na floresta é parente. Precisa da replicação. Em vez de você ter várias espécies como réplica, você tem um grupo só, né? Você precisa da réplica filogenética. Nesse caso aí, o recomendado seria escolher tipo 3 áreas de florestas distintas e, sei lá, mais 3 áreas de floresta, de seca. Distintos, acontece assim. Às vezes você acha espécies que estão no mesmo deserto, elas têm as mesmas características e elas vieram de linhagens diferentes. Eu li um trabalho, o trabalho do meu ex-orientador lá de Salvador era exatamente sobre isso. Ele tinha várias espécies de deserto que eram independentes, que eram de origens independentes, e ele testou isso. Por isso que ele concluiu que isso era uma característica adaptativa, esse rabo, do que mais uma relação de parentesco entre as espécies, sacou? Mas sim, a ideia seria essa, pegar espécies, ter acesso a isso para poder pegar espécies que são filogeneticamente não aparentadas. Entendeu? Se você tiver uma coisa assim, ó, é o ideal, ó. Uma coisa assim, ó, pá, aí eu tenho pá, oi. Aí você tem aqui deserto, floresta. Deserto, floresta. Deserto, floresta. Vocês entendem que isso aqui é um cladograma, né? Graduação, vocês viram isso aqui. Tá, aí você tem uma coisa assim. Pô, perfeito, você não vai ter nenhuma pseudo-réplica filogenética, né? Porque os ratos que vêm de deserto e os ratos que vêm de floresta, eles são um grupo irmão. Se eu encontrar características diferentes, sempre assim, todos de deserto têm a mesma característica e todos de floresta têm a mesma característica, não é um problema filogenético, né? É claramente explicado por floresta e não outros fatores. Tá, beleza. Pseudo-replicação filogenética. Massa. Tá. E agora? Quem vai coletar em cada área? Esse aqui é o que quase sempre se passa, mas a gente sempre bota isso aqui, assim. Quem vai? Vamos supor que eu fui para as áreas mais para cima, eu mandei um grupo de homens. Para as áreas mais para baixo, eu mandei um grupo de mulheres. Por acaso, eu só selecionei e foi assim, para optar pelas pessoas. Tá, são independentes esses dois? Se a gente parar para pensar superficialmente, talvez não. Talvez não, porque talvez não tenha realmente diferença. Mas se como vai ser feita a coleta é abordar pessoas na rua, por exemplo, posso fazer uma coleta? É muito mais provável que o grupo de mulheres tenha muito mais mulheres amostradas do que o grupo de homens. Porque mulheres, se um homem chega para abordar uma mulher na rua e fala, posso amostrar, a mulher se assusta. Os homens se assustam menos. Se uma mulher chega para abordar uma mulher ou um homem na rua, via de regra, os homens aceitam e as mulheres podem aceitar também. Porque não assusta tanto. Isso é um resquício da nossa sociedade, mas isso acontece. E aí você vai ter o que a gente chama de pseudo-replicação técnica. Você selecionou, isso acontece muito, por exemplo, eu sou especialista em aves e eu tenho um estagiário que está trabalhando comigo que está começando a aprender agora. Só que para dividir meu tempo, eu vou amostrar numa área e ele vai amostrar na outra. É claro que vai ter diferença de número de espécies da minha área para outra. Eu sou muito mais experiente que ele, eu sei identificar muito mais espécies, sabe? Ele vai identificar 3, eu vou identificar, se eu for ouvir o áudio que ele ouviu das aves, eu vou identificar 15 e ele vai identificar 3. Isso é clássico, assim, eu levo uma pessoa para me ajudar no campo e aí, em vez de os dois coletarem em todos os pontos juntos, porque aí você dissolve um pouco esse efeito, você manda cada um para um ponto. E aí todos os... Hã? Mas aí tá errado, né? Tá errado. Aí eu mando todo mundo, cada um para um ponto. E aí os pontos que o pessoa inexperiente coletou sempre vai ter, sei lá, menos espécies, por exemplo, do que a pessoa coletativa também. O cara tem olho, velho. As pessoas que trabalham com bicho críptico,
Elas olham assim para um lugar, eu não vejo nada assim, o cara fala, tem um sapo aqui, tem um negócio aqui, tem um negócio. Por que eu vou coletar lá num outro ponto? E aí os pontos ficam distantes. E aí você vai ver, é por causa do efeito, ou não tem efeito, tá tudo embaralhado, e não é por causa da variável que você estava interessado. É por causa de um problema técnico que você teve. O nome disso é pseudo-replicação técnica. Todas as suas réplicas que foram coletadas por uma pessoa com habilidade são mais parecidas entre si do que com as das outras pessoas com habilidade maior. Ou menor. Beleza. Ops, foi pro lado errado. Tá, beleza. Tá, take home message. Era isso que eu queria falar pra vocês. E eu vou só resumir alguns conceitos. Eu entendo que eu passei rápido um pouco sobre as coisas. Então, assim, essas coisas demoram pra sentar. Eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês. Não sei se vai dar todo o tempo que eu quero. Mas vamos lá. Tá, beleza. Lembre-se dos 3 passos. Pensou assim, alguém te deu uma pergunta, ou você bolou uma pergunta. Tá. Primeiro, quais são as variáveis de interesse? Pensei nas variáveis de interesse, desenhei um gráfico. Depois que eu desenhei um gráfico, eu vou começar a pensar, olhar para o meu sistema, pensar no meu sistema em como ele é e pensar em como coletar dados de forma a colocar ponto nesse gráfico. Esse gráfico é para evidenciar a minha resposta. Não a resposta que eu quero, mas a resposta para a pergunta que eu acho interessante. Lembre-se disso. Mas, beleza. Tá, se você selecionou fazer uma amostragem, pensem e quebrem a cabeça, essa é a área de criatividade de vocês, é a hora de você olhar para o seu trabalho e quebrar a cabeça mesmo, assim, pensando em como inventar, se for amostragem, uma maneira de fazer uma amostragem representativa com réplicas independentes. Beleza? Isso resolve o problema, isso vai fazer com que o seu argumento de amostragem seja forte. Se experimento, como controlar os fatores da melhor forma possível. No mundo ideal, a gente controla todos os fatores, mas a gente sabe que isso é difícil, então a gente a cabeça um pouco para poder saber como a gente controla outros fatores que podem estar influenciando. Fatores de confusão, fatores que variam junto com o nosso tratamento. Né? Lembra lá do menino do remédio e tal. Beleza. Tá. E terceiro, de novo, não existe forma certa de fazer um delineamento, mas existe forma errada. Lembre-se desses erros comuns. E assim, tenham pesadelos com ele, acordem gritando de noite, assim, tipo, lembre-se, todo mundo comete esses erros, eu já cometi, a gente tenta, e a literatura está toda permeada por eles, assim, não cometam, porque isso invalida a resposta que vocês estão dando para a pergunta. Você responde uma outra pergunta se vocês cometerem esse erro, ou o seu argumento fica fraco. Então, assim, vocês querem ser cientistas daqui para frente, vocês querem fazer ciência, assim, tipo, temam esses erros. Porque esses são erros comuns, são erros que o cara da revista que vocês mandaram o artigo de vocês vai matar na hora, assim, vai falar, eu não quero nem ler esse artigo. O cara da banca vai te envergonhar na frente dos seus amigos, falando assim, mas tem um erro assim, e você não responde a sua pergunta, sabe? Esse tipo de coisa. E lembre-se, sobretudo, que vocês estão aqui para aprender também a receber críticas desse tipo e aceitar. E quando a pessoa evidenciar que existe algum desse tipo de erro, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Lembre-se que vocês vão estar sendo, se vocês escolherem seguir a carreira acadêmica, vocês vão passar a carreira acadêmica toda enfrentando gente que está sendo paga para achar erro no que vocês fazem. Vocês vão ver isso com o orientador de vocês vão ver isso com a banca de vocês vão ver isso com os referis e editores das revistas. Não por mal, mas porque a gente acha que essa é uma boa forma de fazer a ciência caminhar mais rápido. Beleza? Massa! Esse é o fim. Esse aqui são algumas literaturas. Depois vocês vão receber os slides, né? Vocês podem olhar. Eu particularmente, eu gosto muito desse livro aqui, que ele é super didático. E ele volta um pouco para a estatística, assim. Ele tem 30 páginas esse livro. E o cara é absurdamente didático. Os outros, o Gotelli, ele é muito mais profundo e, assim, bem didático também. Eu acho ele super bacana. Esse livro aqui já é Design Admin. Português, Vanessa Santana. Qual? Que o Gotelli tem português. Ah, o Gotelli tem português, é verdade. Tem português. Beleza, os outros livros vocês dão uma lida, mas nada disso vai dizer para vocês, eu tenho um experimento do tipo tal, portanto, você vai fazer um delineamento do tipo tal. Os delineamentos são pessoais de cada trabalho. Quanto mais original, melhor o seu trabalho. Quanto mais original, mais você vai ter que quebrar a cabeça para saber como responder aquilo ali. Massa? Beleza.